Tema da mensagem de hoje: o que devemos fazer? Para este tema, eu quero convidá-lo para que abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 20. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas e de colocar João na prisão. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está participando da transmissão do culto de nossa igreja. Agora rogamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A mensagem de João Batista era essa: o reino de Deus está próximo. Esta era a proposição central da mensagem de João Batista. O reino de Deus está próximo. Assim ele fala em Mateus capítulo 3, versículo 1. Essa foi a pregação de João Batista. O que é o reino de Deus? É o governo de Jesus Cristo no coração do homem. Isto é o reino de Deus. E a pregação de João Batista alcançou 3 tipos de público. Primeiro, a multidão. Me acompanhe no versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Entre eles, muitos julgavam ser justificados por Deus diante da sua religião, afirmando serem filhos de Abraão. E conforme o relato de Mateus, no capítulo 3, versículo 7, João profere palavras duras para a multidão, chamando a multidão de raça de víboras. Por que ele fala isso? Porque eles estavam querendo se justificar diante de Deus por serem religiosos. E o que o Novo Testamento ensina? Que ninguém será justificado diante de Deus através das suas obras religiosas, mas somente através da fé em Cristo. E eles estavam afirmando diante de João Batista que eles eram justificados diante de Deus por serem religiosos, filhos de Abraão. E João Batista diz o seguinte, que através das pedras Deus pode fazer surgir filhos.
filhos para ele. O que ele está dizendo? As pedras simbolizam os gentios. Ele está dizendo, dos gentios Deus fará surgir filhos. E a multidão, então, está querendo se justificar através da sua religião. E João é muito duro com eles, chamando eles de raça de víboras. O segundo público de João, os publicanos. O versículo 12 diz assim: alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Quem são os publicanos? São os cobradores de impostos, são funcionários públicos. Judeus que, através de uma licitação pública, foi concedido por Roma o direito a eles de coletar impostos dos judeus e recebiam porcentagem dos impostos cobrados do seu próprio povo. Era uma raça que era... era um público que era odiado pelos demais judeus. Eram considerados traidores da nação, porque prestavam serviço aos romanos, cobrando impostos dos seus próprios compatriotas. Só que nós temos aí uma seguinte ideia, quando nós olhamos para esse texto, que o fato deles serem publicanos era pecado. Não. Tanto que em nenhum momento João Batista diz que eles deveriam abandonar o trabalho deles como publicanos, mas a orientação deles é que eles não cobrassem mais do que era devido, não extorquissem, não roubassem, não tirassem dinheiro do povo, não fossem corruptos. E os judeus, então, os demais judeus não gostavam deles. E o terceiro público que foi lá ouvir a mensagem de João, os soldados, versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Militares judeus que atendiam às demandas do povo de Israel. Uma dessas demandas era acompanhar os publicanos que iam até os locais, as aldeias, cobrarem os impostos. E claro que eles andavam com uma grande quantia de soma de dinheiro, então precisavam de uma escolta militar, e também eles eram repudiados pelos próprios judeus e corriam o risco de vida, por isso deveriam ser guardados pelos oficiais e pelos soldados israelitas. E eles perguntam para ele também, nós, o que devemos fazer? Então, a mensagem de João alcança esses três públicos, a multidão, os publicanos e os soldados. Todos eles, o que me chama a atenção, é que todos eles foram ao encontro do pregador do deserto, chamado João Batista, para ser. A multidão, no versículo 7, queria ser batizada. Os publicanos queriam também serem batizados. E os soldados estavam lá para acompanhar os publicanos, para manter a ordem e também para provavelmente serem batizados. Então todos eles queriam ser. Cada um dos grupos, em uníssono, perguntaram para João Batista, o que devemos fazer? Versículo 10. O que devemos fazer? Perguntaram as multidões. Versículo 12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E o versículo 14, parte A. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Observe bem que os três grupos fizeram para João Batista a mesma pergunta, o que devemos fazer? O que eu aprendo com esse texto e quero compartilhar com você que está participando da transmissão do culto hoje de manhã, é a seguinte verdade. O reino de Deus consiste em ser e fazer. O reino de Deus consiste em ser e fazer. Geralmente as pessoas constroem uma dicotomia entre ser e fazer. Alguns afirmam o seguinte, é mais importante ser do que fazer. Outros afirmam o seguinte, é mais importante fazer do que ser. Só que à luz do Novo Testamento, não tem como separar
o discipulado de ser e fazer. Não tem como eu separar, olha, a vida cristã de ser e fazer. Eu tenho que ser ao mesmo tempo e fazer. Para que possamos entender melhor. Eu me lembro que quando adolescente, eu trabalhei no McDonald's. E um dos grandes auges, uma grande recompensa para o funcionário do McDonald's era ter a sua foto, o seu quadro no mural ali dizendo o seguinte: funcionário do mês. Isso é fazer. Desculpa, é ser. Isso é ser. Eu fui no mês o funcionário do mês. Isso me dá credibilidade para que eu possa pregar o Evangelho. Porque ninguém vai ouvir o Evangelho de um colega de trabalho que chega atrasado, de um colega de trabalho que deixa a equipe na mão, de um colega de trabalho que faz corpo mole na hora do serviço. Ninguém vai acreditar, ninguém vai ouvir o Evangelho da boca dessa pessoa. Ela não vai dar atenção para essa pessoa, porque a vida dela não condiz com aquilo que ela prega. Então não adianta somente eu afirmar o seguinte: minha preocupação está em ser. Eu não me preocupo em fazer, eu me preocupo em ser. E não adianta também eu me preocupar em fazer a obra de Deus, mas não ser aquilo que eu devo realmente ser diante de Deus. Então não adianta eu ter diante dos meus colegas a minha foto lá no mural da empresa, mas eu não falar de Jesus para ninguém, não compartilhar do Evangelho para ninguém. E não adianta eu compartilhar do Evangelho com os meus colegas de trabalho, mas também eu ser uma pessoa totalmente relapsa com o meu trabalho. Então, ser e fazer tem que andar lado a lado, tem que ser uma coisa só. Então, o reino de Deus consiste em ser e fazer. O que devemos fazer? Primeiro, sejamos solidários. Me acompanhe no versículo 11. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Observe bem o imperativo de João Batista. Quem tem 2 túnicas, dê uma. Era comum naquele tempo usarem 2 túnicas ou uma capa por cima da túnica, conforme o capítulo 6, versículo 29 de Lucas. Olha só: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém lhe tirar a capa, não impeça de lhe tirar a túnica. Muitos viajantes se deslocavam de suas cidades para o deserto com o intuito de ouvirem o João Batista. Por isso traziam comida e túnica extra, para passarem o dia ou para pernoitarem naquele local, para ouvirem o pregador. Haviam pobres que não tinham nada para comer e não tinham nada o que vestir. Não tinham uma túnica extra. João Batista está dizendo: olhem para o lado e verão pessoas necessitadas. Sejam solidários. Esta é a mensagem deles. E os judeus eram extremamente religiosos. A religião era intrínseca e inerente à vida deles. Em Mateus capítulo 3, versículo 7, diz que entre a multidão havia saduceus e fariseus, homens extremamente religiosos. E apesar de serem religiosos, viviam o oposto que a religião ensinava. Eram egoístas e indiferentes à necessidade dos outros. Não tinham uma fé altruísta. Não se compadeciam dos necessitados. Naquele tempo não era muito diferente de hoje. Mais de 60% da população era extremamente pobre. A riqueza estava concentrada com poucos, como é nos dias de hoje. E o que João Batista está comunicando é que o reino de Jesus não tem uma proposta política para suprir os necessitados, mas tem súditos do reino solidários. Observe bem o que eu vou falar novamente. O que João Batista está ensinando não é que o reino de Jesus tem uma proposta política de suprir necessitados, não é isso. Mas o reino de Deus, ele tem súditos solidários.
Então aqueles homens, saduceus e fariseus, estavam ali com suas 2 túnicas e com comida com fartura, enquanto outros estavam ali também para ouvir João Batista, mas não tinham o que comer e nem o que beber. E João está dizendo: olhe para a pessoa que está ao seu lado. Dê a sua você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Você tem comida de fartura, compartilhe com aquele que não tem. No Evangelho, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Na carta de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. A ênfase aqui em ser solidário, em cuidar do necessitado. Martin Luther King Jr. disse o seguinte: a pergunta mais importante é: o que você está fazendo pelos outros? O que você está fazendo pelos outros? Certa vez, um capelão evangélico encontrou um soldado gravemente ferido no campo de batalha. Então ele se aproximou daquele soldado que estava agonizando no chão, olhou para ele, abriu a Bíblia e disse: posso ler para você um trecho das Escrituras? Então o soldado olhou para ele e disse: eu prefiro que você levante a minha cabeça. Então o capelão tirou a sua jaqueta, enrolou ela e colocou debaixo da cabeça do soldado como um travesseiro. Então, mais uma vez, abriu a Bíblia, olhou para o soldado e perguntou: agora eu posso ler para você um trecho das Escrituras? Então o soldado mais uma vez olhou para ele e disse: eu prefiro que você me ofereça água. Então o capelão pegou seu cantil e com todo o cuidado deu de beber ao soldado. Fechou o cantil, abriu novamente as Escrituras e perguntou para o soldado gravemente ferido: agora eu posso ler um trecho das Escrituras para você? O soldado olhou para ele e disse: eu prefiro um agasalho, porque eu estou com muito frio. Então o capelão rapidamente providenciou uma manta, cobriu o soldado, olhou para ele, abriu a Bíblia e perguntou: agora eu posso ler um trecho das Escrituras para você? O soldado olhou para ele: Senhor, se nesse livro que o Senhor vai ler para mim ensina a fazer o que o Senhor fez por mim, por favor, leia ele imediatamente. Leia ele imediatamente. O que devemos fazer? Sejamos solidários. O reino de Deus consiste em ser e fazer. O que devemos fazer? Primeiro, sejamos solidários. Segundo, sejamos honestos. Versículo 13. Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, ó: não cobrem mais do que a lei manda. Como um judeu se tornava publicano? Como falei antes. Como é que ele se tornava um cobrador de impostos? Assim que o Império Romano subjugava um povo, uma nação, por meio de licitação ou leilão, eles recrutavam judeus para trabalharem como cobradores de impostos. Aqueles que pagassem mais recebiam o direito de cobrar impostos em nome do imperador. E os publicanos eram pessoas odiadas pela sociedade judaica. Os judeus odiavam duplamente os publicanos. Primeiro, por serem considerados traidores da nação, porque trabalhavam para os romanos. Segundo, porque eram corruptos e cobravam além do que era devido. Os publicanos eram homens ricos e poderosos.
O que chama atenção é que João Batista não exorta eles a abandonarem a Receita Federal, a deixarem de cobrar impostos. Mas o que ele exorta os publicanos é para que eles deixem de ser corruptos, para que eles não cobrem além daquilo que é devido. Não havia nada de errado em ser um publicano. Penso que o mesmo se aplica à gestão pública. Nós comentamos o seguinte, que é errado um crente entrar para a política, que é errado um crente participar da gestão pública, que é errado um crente participar do executivo ou do legislativo. Não é isso que é errado. O errado é ser corrupto. Isso que é errado. Não é errado um crente ser um senador, um deputado, um vereador, um prefeito. Claro, desde que ele não faça uso da fé dele, da igreja dele, para se promover, para alcançar o poder. Mas errado é a pessoa ser desonesta. Lembram-se do personagem do Evangelho de Lucas, chamado Zaqueu, no capítulo 19? Que ele diz o seguinte: se eu extorquir de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por que ele disse isso? Porque ele era um publicano e ele havia extorquido as pessoas. E era uma prática dos publicanos extorquir o povo, cobrar além daquilo que era devido. Que nós nos cansamos de ser honestos. Assistimos os desonestos prosperando na sociedade. Quem é desonesto não se cansa de ser desonesto. E quem é honesto se cansa de ser honesto. Rui Barbosa, que foi um gestor público também, escritor, advogado, diplomata, sei lá, o cara era versado em tudo que era ciência. Rui Barbosa escreveu o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, há muitos anos, escreveu sobre isso. Vergonha de ser honesto. O reino de Deus consiste em ser e fazer. O que devemos fazer? Primeiro, sejamos solidários. Segundo, sejamos honestos. Terceiro, sejamos satisfeitos. Versículo 14. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Observe bem o final do versículo 14. Contente-se com o seu salário. Os soldados judeus acompanhavam os publicanos e faziam a guarda de coleta dos impostos. Extorsão e mentira faziam parte do cotidiano de muitos soldados. Tanto que ele diz: não pratiquem falsa calúnia, não mintam. Muitos soldados extorquiam cidadãos judeus com a ameaça de levá-los à prisão. Como os soldados tinham fé pública, como ainda continua sendo hoje, tendo fé pública, eles faziam falsas acusações, afirmando que aqueles que negavam a pagar além do que era devido ao publicano, estavam se levantando contra César. Nós vivemos em um mundo de pessoas insatisfeitas, mas também observe o texto. Em nenhum momento João Batista condena a profissão deles de serem soldados. Da mesma forma, o Novo Testamento, o ensino bíblico, não condena um cidadão do reino de Deus a ser um soldado, um policial militar, um policial federal, um militar do exército, ou um policial civil, um delegado. Pode acontecer de um desses profissionais que eu citei agora precisar tirar a vida de um delinquente, de um bandido, no exercício do seu serviço. Pode acontecer um policial cristão, um militar cristão ter que fazer isso. Não é desde que ele faça isso para defender um cidadão, para proteger o cidadão ou para proteger a sua própria vida.
O errado é ser corrupto, é ser desonesto. É isso que João Batista está pregoando contra. Ele não está dizendo abandone a sua profissão de soldado israelita e agora seja um cristão. Não, seja um cristão e seja um bom soldado. Seja um bom militar, seja um bom delegado, seja um bom policial civil. É isso que ele está dizendo. Não é pecado, erro algum, um cristão ser um desses profissionais. É muito nobre uma pessoa dedicar a sua própria vida, correr risco de vida para proteger a comunidade. Mas o errado que João Batista está dizendo aqui era ser corrupto. Era isso que ele estava dizendo. Não se satisfazer com o soldo. A ganância que leva as pessoas a serem corruptas. Em 1870, um dos primeiros bilionários, chamado John Rockefeller, o homem do petróleo, em uma entrevista perguntaram para ele: John Rockefeller, o quanto que um homem precisa de dinheiro para ficar satisfeito? Ele olhou para o seu público e respondeu: um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Isso demonstra que nós nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos satisfeitos. O exemplo de Davi, quando Deus exorta Davi pelo seu pecado com Betseba, apesar que nós falamos muito do pecado de Betseba, de Davi, né? Mas a morte de Urias passa limpo, né? Porque o pecado é só o adultério, o pecado não é matar ninguém, né? A igreja tem muita dificuldade com essa questão sexual, então ela cai em cima do pecado dele com Betseba, mas esquece que o cara deu um jeito de matar Urias, né? Olha só, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 e 8. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Davi, não satisfeito com tudo que o Senhor deu, ainda desejou a esposa de um dos seus melhores soldados. Nós nunca estamos satisfeitos. O N. Cordeiro, no seu livro As 7 Regras do Sucesso, ele escreveu o seguinte: o espírito de gratidão muitas vezes se desenvolve em tempos de privação e pobreza. Quando você descobre que Deus é suficiente, quando você está perto de Deus, tudo perde o encanto, porque o Senhor é a sua riqueza. Para aquele que quer seguir os caminhos de Deus, a satisfação consiste somente numa coisa: estar perto de Deus. Você pode possuir milhões de dólares, mas se não estiver perto de Deus, não terá satisfação alguma. Você pode ser diretor executivo de uma empresa bem-sucedida, mas se não estiver perto de Deus, não haverá contentamento em seu trabalho. Você pode ser um presbítero em uma igreja ou mesmo um pastor, mas se não estiver perto de Deus, o ministério não produzirá satisfação. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 11, escreveu o seguinte: Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O apóstolo Paulo, agradecendo a cooperação da igreja de Filipe, ele diz: eu sei estar satisfeito em toda e qualquer situação. A satisfação do apóstolo estava em Deus, não nas circunstâncias. Não nas circunstâncias. Um jovem pastor havia assumido a igreja. Então, como ele recém havia assumido a igreja, ele tomou a decisão de visitar todos os membros. Até que um dia, na sua lista,
ele precisou visitar um senhor já de idade chamado João. Ele descobriu que o João trabalhava numa mina de carvão. Então ele foi até o seu local de trabalho e perguntou ao encarregado pelo seu João. E ele disse: olha, o senhor siga por esse trecho aqui e você vai encontrá-lo. Ele disse: olha, mas o seu João está vestindo o mesmo uniforme que todos vocês estão vestindo? E o encarregado disse: sim. Ele está com o rosto sujo, como todos vocês, que mal dá para enxergar os olhos e a boca? Sim. Como que eu vou saber quem é ele? Ah, você vai descobrir. Ele vai estar cantando algum hino da igreja dele. Então o pastor seguiu em direção até o setor onde o membro da sua igreja trabalhava. E o pastor foi pensando, ele deve estar cantando, trabalhando num lugar sujo como esse, um lugar insalubre como esse, escuro como esse. Ele deve estar cantando alguma espécie de música sobre como é difícil o vale escuro. Então, quando o pastor está se aproximando do setor onde a sua ovelha trabalhava, ele escutou: vivo feliz, pois sou de Jesus. E então o pastor identificou a sua ovelha, contente e satisfeito, trabalhando no emprego que Deus lhe deu. No emprego que Deus lhe deu. Eu quero concluir dizendo: nenhuma mudança acontecerá ao teu redor enquanto não acontecer dentro de ti. O que você precisa fazer? A pergunta que eu faço agora é para você. O que você precisa fazer? Ser mais solidário? Ser honesto? Buscar a satisfação em Deus? São essas práticas que irão produzir mudanças ao nosso redor. Solidariedade, honestidade e satisfação. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu conhece o que cada um aqui, cada pessoa que está participando da transmissão precisa fazer. Quem sabe ela precisa ser solidária, honesta ou buscar a satisfação no Senhor. Que hoje venhamos tomar essa decisão de fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Que sejamos, meu Pai, solidários, honestos e satisfeitos no Senhor. Que essas sejam as marcas das pessoas que frequentam a primeira igreja batista de Pelotas. Que sejam pessoas solidárias, que sejam pessoas honestas e pessoas satisfeitas. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus conceda a todos vocês um ótimo domingo ricamente abençoado por Deus. Amém e amém.